Gente, tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar aqui com vocês bem rapidinho, né, para você poder aí também mergulhar nessa história junto comigo. Ela faz parte do devocional que eu tive hoje, né, de manhã, e eu vou contar mais ou menos com as minhas palavras, sabe? As coisas que deu para tirar dali, né? E começa lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 23. Diz assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, gravem esse nome, Judá. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Aqui eu não sei se você conhece a história de José, né? Se você ainda não teve a oportunidade de ler lá em Gênesis, se não me falha a memória, a partir mesmo desse capítulo, o 37, vai ter ali, né? Contando da parte que José teve sonho, né? Um sonho que seria o irmão, né? Que se sobressairia por cima dos outros, né? Que já eram mais velhos do que ele. Isso naquela cultura era assim um absurdo. E José foi cair, sabe? Na besteira, digamos assim, de falar para os seus irmãos que teve um sonho. E esse sonho era exatamente, né? Que ele brilharia, digamos assim, em cima dos irmãos. E aí, nisso, né? Os seus irmãos, né? Tinham muita inveja dele. E, além dessa situação, né? Do sonho que ele teve, José era visivelmente mais amado pelo seu pai, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os irmãos, né, o José já tinha uma túnica colorida, né, que naquela época já significava algo assim requintado, refinado, bem caro. Então o pai já mostrava ali que amava muito esse filho, né? Então seus irmãos tinham muita inveja dele. E aí, ainda mais ele chegar com essa história de contar esse sonho. Então foi assim algo bem marcante para os seus irmãos, né? Que despertou ali uma inveja absurda, ao ponto deles quererem matar José. E Judá foi o irmão sensato na história, né? Que viu essa caravana passar e disse para os irmãos, né? Vamos vender o nosso irmão como um escravo para o Egito. E assim foi. E aí, Judá, mais à frente, logo já no capítulo 38, Judá, você vê ali como é que foi a vida dele. Ele voltou para casa, né, depois de ter vendido o irmão, aquele irmão muito amado pelo pai. E acabou que seu pai, né, eles nunca esperavam isso, sabe? Que o pai fosse cair assim numa depressão, digamos assim, sabe? Tentando traduzir o máximo hoje para nossa realidade. Aquele pai ficou muito ferido, muito magoado, ficou assim altamente decepcionado, porque esse filho era da esposa que ele amava muito. Então foi muito sofrido para ele. E aí, por ver, sabe, a situação que ele participou em causar para aquele pai, Judá saiu da terra, né, que ele vivia com o pai, com os irmãos, e foi viver em outra terra. Ele foi fazer a vida dele ali naquele lugar. Olha o que o remorso faz, né? Foi viver ali naquele outro lugar e casou, teve filhos. Ele teve os filhos mortos, né? Se não me falha a memória, ele teve 3 filhos. E 2 dos filhos dele faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. E os filhos dele foram mortos pelo Senhor. E depois, né, tinha o filho caçula, que foi o que restou, né? Mas, enfim, se você parar ali para ler o capítulo 38, conta, assim, resumidamente, né? A história de vida que Judá teve. E foi uma história, assim, bem triste mesmo. Mas, né, mais pra frente, lá no capítulo 44 de Gênesis, no versículo 33, né, diz assim: Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos.
Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. E aqui, nesse trecho, para eu contextualizar vocês, é quando tem a grande, né, fome e eles precisam ir ao Egito, onde José já está ali, né, bem estruturado. E nessa fome, né, eles precisam ir, né, buscar o sustento ali nessa terra que era a única que prosperava ali próximo a eles, né? Que José, seu irmão tão amado, fez prosperar. E aí, aqui, né, exatamente nesse versículo, ele diz a José, sabe, para fazer a troca entre ele, Judá e Benjamim, porque José fez ali algo, sabe, para poder ficar com um dos irmãos até que todos os outros fossem, né, buscar o pai que estava na terra deles para ir também para o Egito. E aí, com esse plano, né, que José teve, Benjamim ia ficar lá e era o filho caçula e tinha substituído, entre aspas, né, porque o pai nunca se esqueceu de José, mas tinha substituído ali aquele grande amor do pai. E Judá viu aquela situação e ele sabia que ele não poderia voltar para casa sem o irmão dele, Benjamim. E ele se oferece para ficar no lugar. Aqui a gente pode ver uma pessoa que não só teve remorso, como ele teve anos atrás, mas ele teve um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. E hoje eu te pergunto, sabe? Você passa assim por situações em que você apenas sente remorso, mas você depois não vê sua vida mudar? Eu, particularmente, né, eu tenho que te falar de coisas que eu vivo e eu vivi, sabe? Eu vivi por muitos anos presa no remorso. E, gente, isso é tão desgastante, sabe? Pra gente assim mesmo, porque a gente vê uma situação que tá errada, vê, sabe, que pode tentar mudar aquilo, mas a gente não tem força. E aí eu te digo, tudo que a gente for fazer na força do nosso braço, sabe, achando que a gente que é capaz, que só a gente é o suficiente, a gente não vai conseguir. A gente precisa, em tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente precisa da ajuda do Senhor. Principalmente para se livrar de um erro, para se livrar de um pecado, para, sabe, viver realmente com uma vida transformada, ter uma mudança de rota. Porque o remorso, a gente sente ali naquele momento, a gente, né, eu já até fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas o remorso, ele é algo assim, sabe, tão passageiro, porque você fica ali, vê que a situação não tá legal, vê ali que tá, sabe, indo pro fundo do poço, mas você, segundos depois, tá ali, continua vivendo a sua vida, né? E na transformação verdadeira, não. Primeiro de tudo é você ter essa consciência. Se a gente não tiver consciência de algo e dar nome para as coisas, é muito difícil. Por isso que a psicologia, a neurociência, a parte de terapeutas, sabe? Ele te faz refletir muito e te dá nome para as coisas. Porque quando você dá nome para as coisas, né? Você consegue... ou colocar as coisas no papel também, né? Você consegue ter mais visão daquilo. E no que você consegue ter visão daquilo, você consegue expandir estratégias para poder sair daquela situação. Então, sabe, você precisa dar nome às coisas, sabe? Trazer à sua consciência aquilo que não tá legal, aquilo que tá mal. E depois de você ter essa consciência, ter força de vontade, né? Ter muita força de vontade mesmo, se determinar, se desafiar a passar por processos. E aí, os processos são difíceis, né? Não são nada fáceis, mas eles valem a pena, sabe? E às vezes a gente acha, né, essa parte do processo só difícil, mas ela é difícil e ela é produtiva também, porque é nesse caminhar, é nesse processo que a gente vai vendo, sabe, coisas acontecerem, transformações chegarem. Quando a gente, tipo assim, já chega no determinado ponto, é muito bom, sabe, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente já tá ali prontinho para determinada coisa, é muito bacana, mas a gente precisa, né, ter todo um processo para passar, e esse processo que você vai passar
Ele é a sua vida, sabe? A sua vida é feita de altos e baixos, literalmente, como é naqueles exames, né, de coração. Se a sua vida tá reta, se a sua vida não tem alterações, é uma pessoa morta. Então você tá morto em vida, né? Você vive como um zumbi. Então você precisa despertar para as coisas, você precisa, sabe, trazer aquilo na sua mente, trazer a sua consciência de que você precisa mudar determinadas coisas. E a gente vai passar uma vida inteira, sabe, tendo essas pequenas transformações. A gente só vai parar, né, de ter processos, de ter transformação, ou quando Jesus voltar, ou então quando a gente for até ele, né? Então, assim, essa história aqui de Judá me impactou muito, mexeu muito com o meu coração, porque ele provou em atitudes, não só em palavras, de que ele realmente estava arrependido. E que se fosse preciso, ele estava disposto a substituir o irmão, né, que o pai tanto amava. E fora isso, para, sabe, abençoar a vida de Judá de alguma forma, ele fez parte da genealogia de Jesus. Você tem noção que Jesus é chamado leão da tribo de Judá? Tem noção disso? Você tem noção de que não existe erro nenhum nesse mundo que você possa cometer, que o Senhor não vai te perdoar se você se arrepender verdadeiramente? Às vezes a gente se sente pequeno, se sente para baixo, se sente a pior pessoa do mundo por conta de erros que a gente comete. Só que a gente é ser humano, sabe? E Jesus sabe disso. A gente é ser humano e, sabe, apesar de estar tudo bem, né, a gente precisa ter, né, querer essa mudança de vida. Porque se a gente souber, eu sou ser humano, eu erro, tá tudo bem, e deixar pra lá, você não vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Você vai ficar barrado na sua vida, sabe? Em várias áreas. Quando você reconhece, uma frase que eu li hoje, que fez assim muito sentido, juntando, sabe, com esse devocional, foi exatamente, que dizia assim, acho que é Spurgeon, dizia assim, que quando você reconhece um erro, você mostra que hoje você é mais sábio do que ontem. Ou seja, por que você está escondendo os seus erros? Por que você está evitando, sabe, os seus erros? Traga eles à luz. Traga eles à luz da palavra de Deus, sabe? Tudo que está no oculto, tudo que está na escuridão, ela está distante do que o Senhor tem para nós. Então, quando a gente traz essas coisas, sabe, por piores que sejam, quando a gente traz essas coisas à luz da palavra de Deus, elas vão começando, sabe, a dar vida à nossa vida. Porque é a luz da palavra de Deus que vai entrando, sabe, e vai clareando as coisas. Você precisa de clareza, você precisa de discernimento, de entendimento para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante. Então, traga à luz, sabe, não esconda, não esconda. Traga à luz tudo que você puder, aquilo que você acha assim, o cúmulo do absurdo, sabe, eu fiz aquilo e eu não me perdoo. Gente, você precisa, né, primeiro pedir perdão a Deus, né, para mudar ali aquela rota, e depois você também precisa aprender a se perdoar, porque eu acho que talvez, né, acho que a maioria das pessoas passa muito por isso, de às vezes até pede perdão a Deus, tá ali arrependido do que aconteceu, do que fez, mas a pessoa fica com aquilo, sabe, e não se perdoa. E você precisa se perdoar, porque os pensamentos que Deus tem ao teu respeito são pensamentos de esperança, de paz e de futuro. Então, por que você se acha melhor do que Deus? Sabe? Você se acha melhor do que Ele para achar que os teus pensamentos são melhores do que os dele? Então tá tudo bem, sabe? Quando você realmente se arrepende de coração, você passa a viver coisas novas, é inevitável, sabe? Quebram cadeias, correntes caem, e isso depende de você, sabe? Isso depende de você. Judá, ele teve essa postura, sabe? De ver a situação em que ele tinha se metido e querer mudar de rota, querer, sabe? Uma transformação na vida dele e nunca mais passar por aquela situação que ele estava passando. Então, quando possivelmente acontecesse outra vez, ele vai lá e põe a vida dele no lugar do irmão, né? Então, saiba, né? Onde é que você tá errando?
traga isso à luz, traga isso à sua consciência, porque é quando a gente tem consciência das coisas, né, que o negócio flui. E aí, aqui, né, Judá fez parte, né, da descendência de Jesus, da ascendência de Jesus, na verdade, né? E não só ele, né? A gente também tem a história de Davi, por exemplo, que Davi errou assim de uma forma grotesca, né? Davi foi assim, meu Deus do céu, exemplar em várias coisas, mas ele errou. Quando ele errou feio. E o Senhor também perdoou, porque o coração dele estava realmente arrependido. Então, não tem, sabe? Não tem nada que você faça que Deus te ame mais, e não tem nada que você faça que Deus te ame menos. E eu quero deixar essa palavra hoje para você, sabe? Seja como Judá, seja como Davi, que se arrependeu e também faz parte da genealogia de Jesus, né? É incrível isso. E que Deus possa te abençoar, possa, né, te trazer muita clareza, discernimento e entendimento. São 3 coisas, sabe, que eu tenho pedido muito para minha vida. E eu, né, intercedo a Deus agora pela sua vida, para que você também possa ter isso, certo? E Deus te abençoe. Um beijo, fiquem na paz e até o próximo vídeo.